E aí, pessoal, bora falar de um assunto que é, olha, o calcanhar de Aquiles de muito candidato em concurso público, regência verbal. A gente vai direto ao ponto nas regras que realmente importam para garantir aquela nota alta. Vamos nessa? Para começar, já vamos com a dúvida clássica, né? O certo é assistir o filme ou assistir ao filme? Pois é, a resposta para isso depende de uma regrinha de regência, e é justamente nesse detalhe que muito ponto valioso se perde. Bora entender como isso funciona de vez? Para entender o que é regência, pensa nela como uma espécie de GPS do sentido da frase, sabe? É ela que garante que a mensagem que você quer passar chegue ao destino certo, sem ruído, de forma clara e precisa. Basicamente, é o seguinte: a regência verbal diz se um verbo precisa ou não de uma preposição para se conectar direitinho com o seu complemento. O verbo é o termo regente. É ele que manda na história. E o complemento é o termo regido, que obedece. É essa relação aí que vai dizer o que está certo e o que está errado na norma culta, aquela que cai na prova. Agora a gente chega no centro do problema. Por que raios regência verbal causa tanta confusão? Simples, porque existe um abismo entre a língua que a gente fala todo dia e a língua que as provas de concurso exigem. É como se fossem dois Brasis diferentes falando. De um lado, tem o português coloquial do dia a dia, que é mais direto, mais simplificado. Do outro, tem a norma padrão, a formal, que exige uma precisão maior e segue regras bem mais rígidas. E para concurso, adivinha qual vale? Exato, a norma padrão. Um exemplo clássico disso está nos verbos de movimento, como ir e chegar. No dia a dia, a gente fala vou no cinema, cheguei no trabalho, usando a preposição em. Super normal, né? Só que, para a prova, isso está errado. Verbos que indicam destino pedem a preposição a. Então, o correto é vou ao cinema e cheguei ao trabalho. Ok, agora a gente entra num território que eu acho fascinante. Existem alguns verbos que mudam completamente de sentido dependendo da preposição que vem com eles. Dominar esses verbos, gente, é dar um passo gigantesco rumo à aprovação. Pega o verbo aspirar, por exemplo. Sem preposição nenhuma, ele significa inalar, respirar. Aspirar é o ar puro. Tranquilo. Agora, se você coloca a preposição a, o sentido muda da água para o vinho. Ele passa a significar desejar, almejar alguma coisa, aspirar a um cargo. E aqui a gente vê a aplicação certinha. A preposição a antes de uma posição é obrigatória. É exatamente essa construção que a banca examinadora vai procurar. Se tirar esse a, o sentido da frase muda completamente. Agora, vamos voltar para a nossa primeira pergunta. O verbo assistir é outro camaleão da língua portuguesa. No sentido de ajudar, de prestar assistência, ele não pede preposição. Por exemplo, o médico assistiu o paciente. Mas, no sentido de ver, de presenciar, a preposição a é obrigatória. Assistir ao espetáculo. Então, respondendo à pergunta lá do início, na norma culta, o certo é assistir ao filme. Esse exemplo aqui deixa a regra bem clara. É fundamental memorizar essa regência para não dar bobeira na prova. E para fechar essa leva, o verbo visar. Se for no sentido de mirar, apontar para algo ou de dar um visto num documento, ele é direto, visou o alvo. Mas, se for no sentido de ter como objetivo, de almejar, o padrão formal exige a preposição a, visar ao sucesso. Percebe? A preposição redefine totalmente o verbo. Vamos agora para uma sessão de alerta máximo. Aqueles erros de regência que mais aparecem em provas e que, nossa, eliminam candidatos desatentos. E vamos começar com o campeão de equívocos, o verbo preferir. Quem nunca ouviu alguém falando assim, né? Ah, eu prefiro mais isso do que aquilo. Super comum. Mas, para a prova, essa construção está completamente errada. O mais é redundante, não precisa dele, e o do que também não tem nada que estar aí. E aqui está a forma correta, que é muito mais enxuta, mais elegante. Pensa assim, o verbo preferir já tem a ideia de gostar mais. Então, ele rege um objeto direto, que é a coisa que você prefere, e um objeto indireto com a preposição a, que é a coisa que você deixa em segundo plano. Simples assim, prefiro café a chá. Agora, uma regra de simetria que vale tanto para esquecer quanto para lembrar. A lógica aqui é bem direta. Olha só, se você não usa o pronome reflexivo, o me, o se, você também não usa a preposição de. Eu esqueci o compromisso. Agora, se você usa o pronome me, aí a preposição de se torna obrigatória. Eu me esqueci do compromisso.
É um combo. Ou usa os dois, ou não usa nenhum dos dois. Chegamos na dica final, aquela regra de ouro que pode ser o seu grande diferencial, seja na redação ou naquelas questões de gramática mais cabeludas. Vamos lá, é aquele tipo de detalhe que o avaliador bate o olho e pensa, opa, essa pessoa aqui domina a norma culta. É o que separa, muitas vezes, quem passa de quem fica pelo caminho. A regra é a seguinte, quando um verbo que exige uma preposição está numa oração que tem um pronome relativo como que ou qual, essa preposição tem que vir obrigatoriamente antes do pronome. Veja os exemplos. Não se fala o filme que assisti, e sim o filme a que assisti. Por quê? Porque quem assiste, assiste a algo. A mesma coisa com aspirar, a meta a que aspiro. Usar isso corretamente é um sinal claro de domínio da língua. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Estudar regência verbal vai muito além de só decorar um monte de regra para uma prova. É sobre ganhar a capacidade de se expressar com mais clareza, com precisão, com elegância. É a chave para uma comunicação que não gera dúvida e que impressiona pela correção. Vale a pena pensar nisso, né?